Bom dia, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos guarde mais essa manhã de domingo. Que a gente possa iniciar as nossas atividades com muita alegria, com muita satisfação, buscando em cada dia aprender mais um pouco. Nós não somos aqueles perfeitos, mas são aqueles que o nosso Senhor busca, né? E a gente pretende, com isso, de certa forma, nos introduzir no aprendizado do Evangelho. Cada vez que nós falamos do Evangelho, nós sintonizamos com o Evangelho. Cada vez que nós pensamos no Evangelho, nós amamos o Evangelho. Então, nós vamos iniciar a nossa atividade de hoje com o livro Pão Nosso. O item é 101, resiste à tentação. Bem-aventurado o homem que sofre tentação. Tiago 1,12. Enquanto nosso barco espiritual navega nas águas da inferioridade, não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos. Não podemos aguardar isenção de ásperos conflitos interiores, mormente na esfera carnal. Toda vez que empreendemos a melhoria da alma, utilizando os trabalhos e obstáculos do mundo, devemos esperar a multiplicação das dificuldades que se nos deparam em pleno caminho do conhecimento iluminativo. Contra o nosso anseio de claridade, temos milênios de sombra, antepondo-se-nos a mais humilde aspiração de crescer no bem. Vigora os séculos em que nos comprazíamos no mal. É por isso que, de permeio com as bênçãos do alto, sobram na senda dos discípulos as tentações de todos os matizes. Por vezes, o aprendiz acredita-se preparado a vencer os dragões da animalidade que lhe rondam as portas. Todavia, quando menos espera, eis que as sugestões degradantes o espreitam de novo, compelindo-o a porfiada batalha. Claro, portanto, que nem mesmo a sepultura nos exonera dos atritos com as trevas, cujas raízes se nos alastram na própria organização perispiritual. Só a morte da imperfeição em nós livrar-nos-á delas. Haja, pois, tolerância construtiva em derredor da caminhada humana, porque as insinuações malignas nos cercarão em toda parte, enquanto nos demorarmos na realização parcial do bem. Somente alcançaremos libertação quando atingirmos plena luz. Entendendo a transcendência do assunto, o apóstolo proclama: bem-aventurado aquele que sofre tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos do sentimento menos aprimorado e aperfeiçoando, pouco a pouco, à custa do esforço próprio, a fim de que não nos entreguemos inermes a sugestões inferiores que procuram converter-nos em vivos instrumentos do mal. Então, elevamos as nossas consciências a Deus, rogando a Ele, agradecendo a Deus a oportunidade da vida, agradecendo a Jesus pelo Evangelho que nos consola a alma, agradecendo a Allan Kardec pela doutrina espírita que nos coloca os sentimentos, a condição de doutrinar os nossos sentimentos. Roguemos com muita sinceridade, com muito carinho, aos bons amigos espirituais do Fonte Viva, para que no dia de hoje os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas ideias, elas sejam intuídas pelos amigos espirituais. Sejam intuídas, sejam orientadas a que cada um de nós, através dos nossos amigos espirituais, recebam o amparo, o carinho e a proteção. Desde já, muito agradecido pelo carinho de Jesus e dos amigos espirituais, nós vos pedimos permissão para iniciar o nosso Evangelho de domingo.
nosso estudo de hoje, nós vamos começar com o capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Ele inicia, então nós vamos notar de simplicidade, pureza do coração, pecado por pensamentos adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Instruções dos Espíritos. Deixai que venham minhas criancinhas. Bem-aventurados os que têm fechados os olhos. E aí, no dia de hoje, nós vamos tratar especificamente de simplicidade e pureza de coração e vamos tratar do tema pecado por pensamentos, adultério. Então, inicia-se a leitura. Simplicidade e pureza de coração. Bem-aventurados que têm puro coração, porquanto verão a Deus. Mateus 5:8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. Como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e disse: Deixai que venham as minhas criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Digo-vos, em verdade, que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhe as mãos. Marcos 10, 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. Por isso é que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como a da humildade. Poderia parecer menos justa essa comparação, considerando que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Ponto. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. É exata a comparação, porém, do ponto de vista da vida presente, porquanto a criancinha, não havendo podido ainda manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Daí o não dizer Jesus de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se lhes assemelham. Pois que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal qual é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados especiais que somente a ternura materna lhe pode dispensar. Ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e assim era preciso que fosse, para lhe cativar a solicitude. Ela não houvera podido ter-lhe o mesmo devotamento, se em vez da graça ingênua deparasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se lhe viesse a conhecer o passado. Aliás, faz-se necessário que a atividade do princípio inteligente seja proporcionada à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se verifica nos indivíduos grandemente precoces. Essa é a razão porque, ao aproximar-se-lhe a encarnação, o espírito entra em perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça em sua nova existência tudo aquilo que a possa entravar. Sobre ele, no entanto, reage o passado. É assim que o espírito renasce melhor, mais forte,
moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos se conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza e de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência. Temporariamente. E assim Jesus está com a verdade quando, sem embargo da anterioridade da alma, ou seja, Jesus não esqueceu a anterioridade da alma quando ele falou para aquelas crianças. Toma a criança por símbolo de pureza e simplicidade. Então, a gente inicia o nosso estudo aqui, né, colocando o que o Kardec coloca aqui, a gente vai passar assim, a gente lê ela corrida, sem prestar atenção, lá no primeiro parágrafo, né, já começa assim: a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ou seja, sem simplicidade, sem humildade, eu não tenho pureza do coração. Por quê? Para ser puro, tem que excluir toda ideia de egoísmo e de orgulho. Não se pode ser puro com egoísmo e orgulho. Então, fulano é uma pessoa pura, mas é tão orgulhosa, não tem como, né? A simplicidade, a humildade, ela concatena com a pureza. O orgulho, o egoísmo não concatenam com a pureza. Eu só tenho orgulho, não serve. Ele só tem o egoísmo, não serve. Ele não pode ter nenhum dos dois. E aí Jesus, ele tem uma capacidade imensa de observar o seguinte: por mais que eu explique o que é pureza, nenhum humano vai entender. E aqui na codificação também, aí vem uma explicação aqui na codificação. Só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. E aí a gente coloca, como Jesus iria dizer: eu sou perfeito? Dizer às pessoas: eu sou perfeito. Ele nasceu entre aqueles. Ele nasceu entre aquela comunidade. Ele diz: eu sou a perfeição. Não é para tanto que ele diz assim: sede perfeitos como vosso Pai é. Ele não se coloca na condição da perfeição. Sede perfeitos como vosso Pai Celestial é. Ainda coloca, vosso Pai Celestial. Mas a gente precisa ter uma medida de comparação. O que Jesus então vai fazer? Ora, o que delega, o que nos coloca como inocência? É quando a criança vem ao mundo. E ela não tem condições, e ela vai depender, a pureza do coração é quando você entende que você depende de todo mundo. Não é todo mundo depende de você, é você depende de todo mundo. Né? A sua ação vai interferir em todo mundo. Então, a criança é aquele ser que vem e que depende de todo mundo. Ela vai depender da mãe para a alimentação, para o aconchego, para ver uma dor, para colocá-la no colo, para acalmá-la. Ela vai depender do pai para poder, junto com a mãe, trabalhar em sintonia e amarem-se e passar uma educação àquela criança para que ela sobreviva na sociedade. Ela vai depender dos familiares, das suas relações cordiais para poder sobreviver no caso da falta dos pais. Então, é todo um conjunto que Jesus vai colocar para nosso entendimento de que o céu, ou seja, a pureza, é para aqueles que se lhes assemelham. Não é, a criança entrará no reino do céu. Vai ser. Não é. Tanto é que
e tanto dentro do maometano, né, do islamismo, quanto dentro da igreja romana, é criado o limbo. Porque eles entendem perfeitamente que não dá para que naquela instância da infância se alcance a perfeição, se alcance a angelitude. E aqui no livro Pão Nosso, Emmanuel vai colocar aqui para nós da seguinte forma, né? Entendendo a transcendência do assunto, né, o apóstolo proclama bem-aventurado aquele que sofre tentação. Impossível por agora qualquer referência ao triunfo absoluto, porque vivemos ainda muito distante da condição angélica. Entretanto, bem-aventurados seremos se bem sofrermos esse gênero de lutas, controlando os impulsos dos sentimentos menos aprimorados e aperfeiçoando-o pouco a pouco. De matéria inata, nós temos essa noção, que não dá para você atingir a perfeição em um ponto só. Daí o livro dos Espíritos, com relação a esta questão da criança, porque vejam bem, Allan Kardec vai colocar aqui essa questão e colocar por que é que Jesus vem nos colocando essa comparação com a infância. Na pergunta 385 do Livro dos Espíritos, ele diz assim, que é o que motiva a mudança que se opera no caráter do indivíduo em certa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Ele diz assim, a resposta é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Então é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra qual era. Aí logo depois começa assim, não conheceis o que a inocência das crianças oculta. Não sabeis o que elas são, nem o que foram, nem o que serão. Contudo, a afeição lhes tendes, as acariciais, como se fossem parcelas de vós mesmos, a tal ponto que se considera o amor que uma mãe consagra a seus filhos com o maior amor que um ser possa votar a outro. Donde nasce o meigo afeto, a terna benevolência que mesmo os estranhos sentem por uma criança? Sabeis? Não. Pois bem, vou explicar. As crianças são os seres que Deus manda às novas existências, para que não lhe possam imputar excessiva severidade. Dá-lhe ele todos os aspectos da inocência. Dá-lhe os aspectos da inocência. Não dá a inocência, dá aspectos. Qual o aspecto que nós temos? Né? Vou fazer aqui uma informação para vocês aqui. Nós temos 3 líquidos aqui. 3 líquidos. Se eu estivesse aqui, eu iria perguntar a vocês qual desses 3 vocês iriam tomar, né? Isso é aspecto. Então, mas esse aqui tem uma aparência com esse aqui. Aí você vai dizer, esse aqui é o líquido que eu não quero de jeito nenhum, né? Esse aqui é o líquido que ninguém vai querer. Esses 2 talvez queiram. Mas depois de um tempo, vamos deixar ali um tempinho para a gente ver alguma coisa que talvez a gente teima com a pureza. A gente olha a pureza pela aparência. 80% do que nós aprendemos no mundo é visual. O restante vai no olfato, vai no paladar, vai na audição, vai no tato. Alguém perto de um fogão vai lá e coloca a mão? Não, olha, tá borbulhando? Afasta. Afasta. O máximo pode fazer o olfato. Muito, mas a primeira visão nossa é o primeiro
o primeiro sensor utilizado pelo ser humano é o olho. Daí nós nos afixarmos muito na aparência. Daí Jesus nos colocar assim: tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir. Olhos de ver. Olhos de ver é quando você já habituou tanto o seu olhar ligado à sua percepção espiritual, quando você treinou o seu olhar, a sua percepção espiritual, você muda o seu comportamento. Muito bem. Mudamos. Talvez agora vocês queiram beber isso aqui, tá? É um café amargo, mas é café. Pode-se beber. O do meio é uma água pura. Mas esse aqui é isso aqui. Água mais cloro, mais conhecido como hipoclorito de sódio, de cloro, ou água sanitária. Então, às vezes a gente olha uma coisa transparente e vai confundir com a outra. Nós fazemos isso no dia a dia. E aí a gente olha assim: ah, essa aqui é pura. Divaldo Pereira Franco tem nas suas, dizia uns tempos atrás, da quantidade de seres belos, homens e mulheres, seres belos, na sua compleição física, mas que internamente carregam monstruosidade. Não vamos entrar aqui no cenário televisivo dos noticiários, mas se formos lá observar, mas nossa, fulano... Aí a gente diz assim, fulano tão bonito, tão... ainda coloca assim, tão puro, tão meigo. Não. Aquilo são aspectos mostrados para nós. O real, a gente ainda não se habituou a ter olhos de ver. Os nossos olhos olham as aparências. Daí ele diz assim: para que não se lhe possa imputar excessiva severidade, dá-lhe ele todos os aspectos da inocência. Nós estamos lendo uma obra que é Nas Voragens do Pecado, né? Não vou dar o spoiler aqui da obra, não, ou seja, o final não. Mas há uma companheira que todos na infância dizem: nossa, que amor, que lindo. Devido a uma fatalidade, e aí também existe algo que ocorreu para que ela se tornasse aquela pessoa após aquele cenário, que a torna para a sociedade um amor de pessoa. Uma outra personalidade dentro da história, que tem mais ou menos a mesma sintonia, olha para ela e vê que ela é a pessoa real. Então, olhos treinados para o mal. Olhos treinados para o bem. É Jesus. Emmanuel. Vamos lá, Emmanuel. Quando a pureza estiver convosco. Quando a pureza estiver em nossos olhos, fixaremos a cicatriz do próximo, a desventura respeitável do nosso irmão. Quando a pureza morar em nossos ouvidos, receberemos a calúnia e a maldade, nelas sentindo o incêndio e o infortúnio que ainda lavram no espírito daqueles que nos observam, sem o exato conhecimento de nossas intenções. Quando a pureza demorar-se em nossa boca, a maledicência surgirá, junto de nós, por enfermidade lamentável do amigo que nos procura, veiculando-lhe o veneno, e saberemos fazer o silêncio bendito, com que possamos impedir a extensão do mal. Quando a pureza associar-se ao nosso raciocínio, identificaremos nos pensamentos infelizes a deplorável situação da sombra,
diante da qual acenderemos a luz de nossa fé para a justa resistência. Quando a pureza respirar em nosso coração, o endurecimento espiritual jamais encontrará guarida em nossa alma, porque o calor de nosso carinho se irradiará em todas as direções, estimulando a alegria dos bons, reduzindo a infelicidade dos nossos irmãos que ainda se confiam à ignorância. Quando a pureza brilhar em nossas mãos, a preguiça não nos congelará a boa vontade e aproveitaremos as mínimas oportunidades do caminho para o abençoado serviço do amor que o Mestre nos legou. Bem-aventurados os puros de coração, proclamou o divino amigo. Sim, bem-aventurados os que esposam o bem para sempre, porque semelhantes trabalhadores da luz sabem converter a treva em claridade, os espinhos em flores, as pedras em pães e a própria derrota em vitória, criando invariavelmente o céu onde se encontram e apagando os variados infernos que a miséria e a crueldade inflamam na terra para o tormento da vida. Está no Reformador, maio de 1955. Mais adiante tem outra palestra, outra mensagem, em que ele vai colocando Pedro, Maria de Magdala, ele vai colocando Judas, ele vai colocando Saulo de Tarso, ele vai identificar, as pessoas vão identificar neles todos os defeitos. Jesus faz o contrário. Ele identifica a pureza que ele será. Só para a gente colocar aqui, ele diz assim: para muita gente, Saulo de Tarso era o guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele, Jesus, via Deus naquele espírito atormentado e procurou-o pessoalmente para confiar-lhe baixado importante. Se purificares o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E apresento e servindo, ajudando e amando, passarás na terra, por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em berço de pão. Converter o charco em berço de pão e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Então, vejamos que nós trabalhamos muito mais com a aparência do que com a realidade. Mas quando o espírito está preparado para observar, e a gente se pergunta, que espírito é esse? Somos nós. Esse espírito que tem que se preparar somos nós. No livro Obreiros da Vida Eterna, é um trabalho realizado para que possam 5 companheiros serem retirados da Terra. Né? Fábio, Dimas, Cavalcante, Adelaide e Albina. Né? É tão interessante porque cada caso, todos 5 são trabalhadores do bem. Todos 5 têm uma capacidade de trabalhar no bem imensa. Mãos operosas, boca no trabalho, consciência desperta para servir. Mas cada caso tem uma diferença. Dimas é um trabalhador espírita que trabalhou imensamente na mediunidade. Muito. Mas não conseguiu trabalhar a sua família. Ele não conseguiu converter toda aquela capacidade para a família. Quando no momento da desencarnação, ela é difícil, ela é complicada, né? A ponto de, em determinados momentos, ele não querer se separar da família, volta, vai, volta, até que consegue ir. Esse ainda conseguiu ir. Aí a gente tem, por outro lado, Fábio. Fábio é aquele que exerceu
o trabalho em pouquíssimo tempo, em pouco tempo de trabalho, mas tinha uma vivência dentro de casa e fora de casa extremamente boa, com pequenas dificuldades, mas conseguiu se desfazer tão bem que eles estão num lugar chamado Casa Transitória. E lá é o local onde recebem aqueles que estão saindo da terra para serem levados ao nosso lar. Por isso, Casa Transitória. A tal ponto que Dimas chegou e fica lá internado. Fábio chega, passa um dia lá descansando, daqui a pouco está no meio da casa, querendo descobrir como é que se faz isso, que trabalho é aquele, inteirando-se. Ele nem ia participar. Mas ele falou assim, nossa, é tão maravilhoso estar aqui, que eu posso aprender. E porque ele deu tanta fé à família e suporte, que ele não precisou se preocupar como é que minha esposa está, como é que meus filhos estão. Muito pelo contrário, fez um culto do evangelho antes de ir. Por outro lado, nós temos nosso irmão Cavalcante, professo trabalhador dentro da igreja romana, católica romana, um trabalhador admirável, de uma força enorme, mas ainda arraigado às questões externas. É a dificuldade de todos nós. Muitos de nós vimos isso. Dimas era um deles, espírita, convicta, trabalhador, mas ainda agarrado às questões externas, de mostrar aquilo que estava fazendo, esquecendo que a família precisava do amparo e do apoio. E aí Cavalcante é aquele que também não se preocupou em iluminar-se interiormente. Era externo, fazia, trabalhava com amor, mas ele não olhou-se para si. É tão difícil retirá-lo do corpo físico, né? O trabalho é imenso, é árduo, há complicações, mas os espíritos estão lá, porque ele é merecedor do amparo e muito. E os espíritos conseguem. É outra situação lá de estar internado, de cuidados maiores, e a gente caminha. Vamos encontrar duas outras pessoas, e aí dois casos interessantes. A irmã Albina é uma protestante, que tem um trabalho fantástico, só que tem o seguinte, ela já está ciente de que vai desencarnar. E ela diz, olha, eu fiz tanto, e o Pai me deu tanto, vocês irão continuar a obra. Eu tenho certeza que Deus vai confiar em vocês, e eu confio também. Só que, no meio termo, entra uma pessoa e diz assim, vai falar com Germano e Hipólito, que são os coordenadores, assim, é possível segurá-la mais um tempo? Mas ela já disse que vai. Aí Hipólito fala assim, não, vamos esperar a resposta. A resposta vai ficar mais 2 meses. Aí André Luiz olha e fala assim, mas peraí, o outro lá pediu, vocês não deram, essa pediu, vocês... Aí Germano fala assim, calma, você já vai ver a resposta. Daqui a pouco entrou um menino de 7 anos, 9 para 8 anos, perdão. Vovó! Aí ela, ô meu neto, aí ele se abraça, eu pedi a Deus para a senhora ficar um pouco mais. A André falou assim, mas como é que aceitaram o pedido de uma criança? Aí Hipólito, calma. Esta senhora é a mãe de Lloyd. Lloyd está grávida. E ele, junto com a menina que virá, serão os continuadores da tarefa. São cristãos não de elevada estatura, mas de interesse puro de serviço a Deus. Em nome da que virá e de Lloyd, foi concedido uma moratória a ela, mas ela está bem para desencarnar. Quando chegar a hora, não terá problema. Depois nós vamos ter Adelaide. Essa é aquela posição que a gente diz assim, trabalhou a vida inteira, serviu, amou, purificou-se. Não é trabalhadora elevada. Mas aí a gente lembra o seguinte, quanto mais nós nos esforçamos, quanto mais nós adquirimos a capacidade de olhar Jesus com um olhar de trabalho puro, e isso é preciso a gente ir pouco a pouco, maior é aquele benfeitor que nos acompanha. Não adianta. Não há exclusivismo, gente. Ah, eu sou aquele que trabalho, que amo.
mas ainda não conseguia. Eu quero como meu benfeitor Policarpo, um espírito de alta envergadura do cristianismo antigo. Não dá. Não dá, não é porque Deus seja mau, é porque Deus é justo. Ele é tão justo que ele vai colocar alguém compatível com a minha capacidade, intelecto, moral e vivência religiosa e no bem. Nada mais tinha Adelaide como curador, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E os dois excursionavam, mas ele vai dizer para ela, Adelaide, já estás apta. Só falta um pouquinho de você. Falta um pouquinho de você. Reconheço a importância desse momento. Não desfaço de todo o trabalho realizado pelos meus entes queridos, saber que eles se comportarão maravilhosamente bem. E ela é daquelas que sai, vai lá na casa transitória, volta, vai lá, trabalha lá, volta. A coordenadora da casa transitória vai dizer, nossa, eu quero ajudar essa irmã porque ela nos ajudou tanto em tantos casos que nós precisamos de ajuda aqui. E a Adelaide nos auxiliou imensamente. E aí Bezerra vai dizer para ela assim, minha irmã, é necessário que o nosso livre-arbítrio atue nesse momento. Relembro o meu caso da minha desencarnação. No momento da minha desencarnação, para que me desprendesse das lamúrias, porque você, para alcançar a purificação, você vai alcançando graus. E o Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes vai dizer a ela, no momento da minha desencarnação, todos lamuriavam, me seguravam, mas eu tinha certeza de que meu corpo já não tinha mais consistência para viver, me dar vida. Então, lembrei de uma cena carinhosa, a de Jesus na porta de Lázaro, dizendo, vem para fora. Lázaro é o irmão que teve a catalepsia, né? E foi enterrado, fenômeno comum, né? Fenômeno raro, mas a catalepsia propiciou a ele a falsa desencarnação. O que é? Expliquei isso em A Gênese. Os laços fluídicos estão ali, presinhos. Mas por uma atuação energética de paralisia do corpo físico, dá a impressão da morte. E Lázaro estava nessa situação. E aí Jesus chega na porta, junto com as irmãs de Maria, e diz assim, vem para fora. Então Adolfo Bezerra de Menezes diz que lembra dessa cena e diz assim, vem para fora. Ele diz, atuando eu com meu livre-arbítrio, foi fácil desencarnar. E Adelaide, para você não será diferente. Então nós vamos vendo que a questão toda é que eu tenho propiciado a minha pureza espiritual. Que eu tenho crescido de atuação, né? Então, ele vai dizer assim, lá no final, ele vai dizendo sobre todavia. Não foi todavia por elas, ou seja, que Deus colocou em nós, quando a gente nasce, a questão da criança, não. Não foi por elas somente que Deus lhe deu esse aspecto de inocência, foi também, sobretudo, por seus pais, de cujo amor necessita a fraqueza que as caracteriza. Ora, esse amor se enfraqueceria grandemente à vista de um caráter áspero e intratável, ao passo que, julgando seus filhos bons e dóceis, os pais lhes dedicam toda a afeição e os cercam dos mais minuciosos cuidados. Pularemos aqui um pouquinho e direi assim, como vedes, os processos de Deus são sempre os melhores, e quando se tem um coração puro, facilmente se lhe apreende a explicação. Com efeito, ponderai que nos vossos lares, possivelmente, nascem crianças cujos espíritos vêm de mundos onde contraíram hábitos diferentes dos vossos. E dizei-me, como poderiam estar no vosso meio esses seres, trazendo paixões diversas das que nutris, inclinações, gostos, inteiramente opostos aos vossos? Como poderiam enfileirar-se entre vós, senão como Deus o determinou, isso é, passando pelo tamiz da infância?
Nesta se vêem confundir todas as ideias, todos os caracteres, todas as variedades de seres gerados pela infinidade dos mundos em que medram as criaturas. E vós mesmos, ao morrerdes, vos achareis no estado que é uma espécie de infância. Entre novos irmãos, ao volverdes a existência terrena, ignorareis os hábitos, os costumes, as relações que morejam nesse mundo, para vós, novo. Manejareis com dificuldade uma linguagem que não estáis acostumado a falar, linguagem mais vivaz do que é agora o vosso pensamento. A infância ainda tem outra utilidade. Os espíritos só entram na vida corporal para se aperfeiçoarem, para se melhorarem. A delicadeza da idade infantil os torna brandos, acessíveis aos conselhos da experiência e dos que devam fazê-lo progredir. Nessa fase é que se lhes pode reformar os caracteres e reprimir os maus pendores. Tal o dever que Deus impôs aos pais, missão sagrada de que terão de dar contas. Assim, portanto, a infância não só útil, necessária, indispensável, mas também consequência natural das leis de Deus que regem o universo. Né? Então, quando Jesus coloca essa impressão para a gente assim, mas que fulano é tão puro quanto uma criança. Aspecto. É importantíssimo a fase vejamos a nossa infância, retornemos a ela. E vejamos quanto de medo nós tínhamos, quanto de incertezas, quanto de necessidades, quanto de quereres também. E Jesus não é diferente com a gente. Nós temos esse ímpeto de acharmos que sabemos mais do que sabemos. Parafraseando nosso grande Sócrates, né? Quando ele diz assim, só sei que nada sei. Só sei que nada sei. Por mais que eu me diga conhecedor das coisas, eu não sou. Por mais que eu me diga conhecedor da realidade do Espírito, eu não sou. Eu ainda tenho muito a caminhar. A grande realidade é essa. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Se eu já tivesse algum caminho, eu estaria no mundo superior, no mundo ditoso. Aí a gente pega a Caminho da Luz, né? Caminho da Luz. Vamos de novo no Caminho da Luz. Se Ronaldo, você pegou o Caminho da Luz de novo, peguei. Vamos lá. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de... Vamos lá. Devagar. O determinismo do amor e do bem é a lei de todo o universo. E a alma humana emerge de todas as catástrofes em busca de uma vida melhor. Não adianta. Não só eu, como vocês, como Jesus. Uma vez uma companheira, eu fui fazer uma palestra lá, e falou assim, Ronaldo, você que sempre está lendo, fuxicando, dizem na doutrina espírita que Jesus teve uma vida reta. Uma vida reta? Sim, Jesus teve uma vida reta. Não. Todas as encarnações dele, falei, olha, eu já tinha ouvido falar isso, eu vou procurar. Cacei até dizer chega, né? É aquela coisa da gente falar assim, me deram a tarefa, vou ter que cumprir, né? Aí eu falei assim, eu lembro. Martins Peralva, estudando Evangelho, vou lá. E aí a gente acha que vai achar, né? Vi o gráfico, falei, aqui o gráfico, né? Tá aqui evolução moral, evolução intelectual, caminho. E aí encontrei Jesus, falei, aqui, tá aqui. Sabe o que estava lá? Estava o seguinte, Jesus, de acordo com informações de Emmanuel Chico, Jesus é aquele espírito amado por diversas civilizações, pelo tanto que serviu essas civilizações. É o que está lá. Mas se o caminho dele, como nós queiramos, porque a gente quer que todo espírito, com um espírito como Jesus, o caminho é reto. Mas vamos lá.
Ele vai lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não vim destruir a lei. Então ele passou pela fieira da ignorância. Eu não estou falando do mal, estou falando da ignorância. Dos erros, dos acertos. Só é mestre, já falei isso aqui outras vezes, só é mestre quem passa pela agrura. Quem passa pela facilidade não é mestre. Porque você só vai saber ajudar alguém na agrura se você passou pela agrura. Ficar sentado, olhando, não. Não é também pra gente sair procurando a agrura não, tá, gente? Não tô falando isso pra gente, vamos procurar a agrura. Não. Não precisa. Na medida que o aluno estiver pronto para a prova, Deus vai conduzir. Não precisamos sair procurando. Vou procurar a agrura para me tornar melhor. Não façam isso. Deus vai propiciar cada um de nós no momento certo, na hora certa, com as pessoas certas, que a gente tem que acertar os nossos vínculos, seja do perdão, seja do que for. Deus vai propiciar. Deus, suas leis são universais, são amorosas. Não precisamos nós sair por aí caçando agruras. Mas daí nós dizermos, e a gente não pode inferir, até porque aqui, lá atrás ele vai dizer aqui, só um espírito que houvesse chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo de verdadeira pureza. A gente vai à pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus nos tem para oferecer como modelo? Acho que todo mundo já sabe a resposta. Jesus. Qual o tipo mais perfeito que tem para nos oferecer? Qual o modelo que a gente precisa de pureza para seguir? Jesus. Mas, Ronaldo, Dr. Bezerra é aquele espírito. O próprio Dr. Bezerra vai dizer o quê? Lembro-me de Jesus conversando comigo. E aí a gente entra na questão, né? Pecados por pensamento e adultério. Nós colocamos a palavra adultério sempre na questão da traição conjugal. Mas Jesus se referia ao adultério como uma questão geral. Quando eu acho que outros modelos viventes na Terra é maior que Jesus, e muitos de nós fazemos isso, colocamos outros paralelos à frente de Jesus, nós estamos adulterando. O nosso modelo e guia é Jesus. Kardec nos afirma isso. Chico, Emmanuel, Madre Teresa Calcutá, Gandhi. Mãe menininha do canto A, volta e meia falava, meu filho, você quer amar? Segue a Jesus. Estamos falando de diversas personalidades que entendem e não adulteram o pensamento do Evangelho. Nós, volta e meia, colocamos adulterações no pensamento do Evangelho. E aí nós nos complicamos. Queremos o Evangelho vivo? Então a gente vai... Quer o Evangelho vivo? Vivo. Está aqui. E pega os 4 evangelistas. Isso é Evangelho vivo. Aí depois você viu esses 4, João, Pedro, Lucas, Marcos, Paulo. Pega as cartas de Paulo. Vamos demorar com eles e com esse aqui 1000 anos. Não sou eu que estou falando, não, é Pedro. Porque o entendimento para Deus é um dia. Para os homens, esse um dia transforma-se em 1000 anos. Mas para 1000 anos para Deus, transforma-se em um dia. Então, essa conexão nossa com o Evangelho, muitas das vezes se adultera pelo nosso orgulho e pelo nosso... Olha, essa duplinha entrando de novo em ação. Essa duplinha a gente tem que eliminar da nossa vida. E só tem uma maneira de fazer isso. É servindo a Jesus. De forma clara, sem colocar remendos novos em vestidos novos. Remendo novos e vestido velho.
Não adianta pegar as minhas ideias arcaicas, velhas, e quero colocar um pedacinho do evangelho. Não. Eu tenho a túnica da infância, ela é temporária. A túnica da inocência na infância ela é temporária. Atingiu os 12, 13, 14 anos, veio tudo à tona. Então, é nesse período pequeno que a gente vai calibrando, que a gente vai ensinando, que a gente vai educando, que a gente vai mostrando o bem, o amor. E para nós, espíritos, é quando a gente adentra o Evangelho. Qual é a nossa infância no Evangelho? É quando a gente toma contato com ele. A gente se inebria, a gente se enche de... A gente está na infância do Evangelho. Qual é a adolescência do Evangelho? Quando a gente reconhece os nossos erros. Qual é a maturidade do Evangelho? É quando eu trabalho no bem, sem olhar a quem. Quando é a nossa senectude no Evangelho? É quando a gente olha o Evangelho com tranquilidade. A gente olha o Evangelho e diz assim, nossa, a dor está comendo no lombo e você, tá bom. Essa é a senectude. É um caminho que a gente faz. Não se alcança a pureza apenas passando um líquido. Não se alcança a pureza apenas passando como se fosse um líquido que você passa num filtro de café. Não. O filtro de café aqui é o nosso corpo. O nosso corpo é o filtro das nossas impurezas. Para que esse espírito cheio de impurezas, cheio de daquilo que não é necessário, se torne algo limpo, é preciso passar pelo filtro. Isso é uma maneira de passar pelo filtro, reencarnando. Então a reencarnação, ela é o filtro da pureza para o espírito. A reencarnação é o filtro da pureza para o espírito. A gente vai colocar aqui a palavra adultério, né? E diz assim, a palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém no sentido mais geral. Muitas vezes Jesus empregou por extensão para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Porém, porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adulta e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. A gente está falando aqui do ato, mas o ato ele é resultado do pensamento. E às vezes o ato não se congrega em resultado do pensamento, é porque não foi dada a oportunidade. Mas se tivesse dado a oportunidade, talvez tivéssemos feito mal. Então ele diz assim, esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão. Sofre-se as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre-se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre. Em virtude do seu livre-arbítrio, todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que alimenta depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. Veio o pensamento mau. Não, eu não quero. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar a oportunidade de satisfazer um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela, que ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato
E se não leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpado quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos... Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações da responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. No livro sumiu. Muito bem. Aqui, Eilo. Meus irmãos, no livro Estante da Vida, né? Estante da Vida, Irmão X, tem para a gente encerrar aqui, né? Que maneira a gente pode ver essa forma, né? Pensamentos, né? De que forma a gente vê os pensamentos? O resultado do que se pensa. Quantas vezes Jesus foi criticado porque ele tomava uma posição diferente do que as pessoas queriam que ele tomasse? Só que tinha o seguinte, ele sabia por que realizava aquela ação. Diferentemente de nós, que tomamos a ação na precipitação. Então diz assim, e Nicodemos, o grande Nicodemos, nos dias primeiros do Evangelho, passou a contar-nos. É irmão X no plano espiritual, e Nicodemos sentado no plano espiritual contando. Depois da aparição do Senhor, aos 500 da Galileia, Nicodemos, só para lembrar, é o doutor da lei que vai perguntar a Jesus sobre a questão da reencarnação, tá? É possível ao homem nascer de novo já sendo velho? Né? E ele diz assim, como eu, homem velho, entrarei novamente no corpo de minha mãe? Jesus vai responder, é preciso que nasças da água e do Espírito. Então ele diz assim, e Nicodemos, o grande Nicodemos, nos primeiros dias do Evangelho, passou a contar-nos. Depois da aparição do Senhor, aos 500 de Galileia, certo dia ao entardecer, detive-me à beira do lago de suas pregações, rogando a ele me dissipasse as dúvidas ante os ensinamentos divinos. Eu experimentava o entrechoque em torno das ideias de justiça e misericórdia, responsabilidade e perdão. De que maneira conciliar o bem e o mal? Como estabelecer a diferença entre o prêmio e o castigo? Atormentado perante as exigências da lei, de que eu era intérprete, supliquei a palavra, eis que de súbito o excelso benfeitor apareceu junto de mim. Prostrei-me na areia e Jesus, aproximando-se, tocou-me de leve a cabeça fatigado, inquiriu, Nicodemos, que pretendes de mim? Senhor, explique. Já vai cobrando. Senhor, explique. Tenho um pensamento em fogo, tentando discernir sobre retidão e delinquência, bondade e correção. Porque te banqueteaste com pecadores e tanta vez te referiste quase rudemente aos fariseus, ou seja, ele banqueteava-se com os pecadores, mas nos fariseus ele era duro. Leais seguidores de Moisés. Você fala assim, Jesus, os fariseus eram leais seguidores de Moisés, tu comia com pecadores? Acaso estão certas pessoas de vida impura e erradas aquelas outras que se mostram fiéis à lei? Jesus respondeu com inflexão de brandura inesquecível, nunca disse que os pecadores estão no caminho justo, mas afirmei que não vinham ao mundo socorrer os sãos, e sim os enfermos. Quanto aos princípios de santidade, que dizer dos bons que detestam os maus? Dos felizes que desprezam os infelizes? Se todos somos filhos de Deus, de que serve o tesouro enterrado ou o livro escondido no deserto? Messias prosseguiu,
por que dispensaste tanta atenção a Zaqueu, o rico, a ponto de lhe compartilhares a mesa, sem visitar os lares pobres que lhe circundam a moradia? Estive com a multidão desde as notícias iniciais. A gente olha para as pessoas e vê só um momento. A gente não vê toda a trajetória de vida da pessoa. E a gente acusa aquele momento. Era o que Nicodemos estava fazendo com Jesus, acusando o momento dele ter jantado com Zaqueu. Estive com a multidão desde as notícias iniciais do novo reino. Relativamente a Zaqueu, é ele, um rico que desejava instruir-se e furtar a lição àqueles amigos a quem o mundo apelida de ávaros, é o mesmo que recusar remédio ao doente. Lembrando, Zaqueu é o nosso querido doutor Adolfo Bezerra de Menezes, de acordo com as instruções espirituais. E as meretrizes, Senhor? Por que defendeste? Nicodemos, na hora do juízo divino, muitas dessas mesmas desventuradas mulheres que censuras ressurgirão do lodo da angústia, limpas e brilhantes, lavadas pelo pranto e pelo suor que derramaram, enquanto que aparecerão pejados de sombra e lama aquelas que lhes prostituíram a existência, depois de lhes abusarem da confiança, lançando-as à condenação e às enfermidades. Senhor, ouvi dizer que deste a Pedro o papel de condutor dos teus discípulos. Por quê? Não é ele o colaborador que te negou 3 vezes? Exatamente por isso. Na dor do remorso pelas próprias fraquezas, Simão ganhará mais força para ser fiel. Mais do que os outros companheiros, ele sabe agora quanto custa o sofrimento da deserção. Mestre, e aí ele ainda continua. Mestre, e os ladrões do último dia? Por que te deixaste molar entre 2 malfeitores? E por que asseguraste a um deles o ingresso no paraíso junto de ti? Como podes julgar apressadamente a tragédia de criaturas cuja história não conheces desde o princípio? Jesus conhecia a história dos 2 desde o princípio. Não acoberta os que praticam o mal. No entanto, é preciso saber até que ponto terá alguém resistido à tentação e ao infortúnio para que se transformaram em vítimas do próprio desequilíbrio, e a empreiteiros da fome que responderão pela crueldade com que sonegam o pão. Com referência ao amigo a quem prometia a entrada imediata na vida superior, é verdade que assim o fiz, mas não disse para quê. Ele realmente foi conduzido ao mundo maior para ser reeducado e atendido em suas necessidades de erguimento e transformação. Senhor, insistiu, e a responsabilidade que nos cabe tratar da justiça, porque pediste perdão ao Todo-Poderoso para os próprios carrascos, quando dependurado na cruz do martírio, inocentando os que te espancavam? Não anulei a responsabilidade em tempo algum. Roguei, algemado à cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Com isso, não asseverei que os nossos adversários gratuitos estivessem fazendo o que deveriam fazer. A esclareci tão só que eles não sabiam o que estavam fazendo e, por isso mesmo, se revelavam dignos da maior compaixão. Ante as palavras do Senhor, concluiu o antigo mestre de Israel: as lágrimas me subiram das entranhas da alma para os olhos. Nada mais vi que não fosse o véu diáfano do pranto, a refletir as sombras que anunciava a noite. Ainda assim ouvi como se o Senhor me falasse longe, de muito longe. Misericórdia quero, não sacrifício. Nesse ponto da narrativa, Nicodemos calou-se. A emoção sufocava a voz do grande instrutor, cuja presença nos honrava a mansão espiritual. E quanto a nós, velhos julgadores do mundo, que o ouvíramos atento, entramos todos em meditação e silêncio,
de vez que ninguém apareceu de nossa tertúlia íntima com bastante disposição para acrescentar palavra. Queridos irmãos, assim somos nós, né? Essa é a nossa maneira de ver. Às vezes deslizamos, né, pelo adultério das informações, esquecemos da grandiosidade do Evangelho na sua essência, naquilo que nos dá de melhor, naquilo que nos dá de mais puro, que é a noção exata do crescimento íntimo para auxiliar o outro, que nos dá a exata noção do serviço do Cristo que não temos. Nós não temos a exata noção do serviço do Cristo. Nós não temos a exata noção de um ceareiro do bem. Um ceareiro do bem, aquele que é forjado a ferro e fogo. Isso ainda não temos, não. Mas a gente também não pode parar. A gente não pode se deixar levar pelo desânimo. A gente não pode se deixar levar pela crítica. Se fosse assim, lida a página do nosso irmão X, de uma conversa com o grande Nicodemos. Ainda ontem falávamos dele, da figura ímpar que é esse indivíduo. Porque na dor extrema da mãe, ele e José de Arimateia vão a Pilatos, pedem o auxílio para que dê um enterro digno ao querido Jesus. Um amigo que eles não souberam enfrentar a sociedade para poder abraçar naquela época, vivo. Mas pelo menos que naquele corpo ali indene. E aí, no Obreiros da Vida Eterna, Dimas, em toda conturbação, é levado por Hipólito Germano e diz: agradece ao teu corpo, instrumento de teu trabalho dado por Deus. Então, Nicodemos queria, junto com José de Arimateia, dar uma dignidade àquele corpo, independente do que os doutores da lei falassem. Ali ele começa a trajetória dele, para que possa atingir a pureza, para que possa não defraudar o Evangelho. E assim, queridos irmãos, que a gente pede permissão aos companheiros para encerrarmos o estudo de hoje. Lembrando da doçura do amigo Jesus, do empreendimento de espíritos que trabalham constantemente com o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, por almas pelo mundo inteiro, por corações amoráveis que estão trabalhando hoje nos hospitais, pelos corações amoráveis do Grupo Espírita Fonte Viva, que em nome de Jesus devem estar e trabalham em comunidades, auxiliando outras comunidades. Que o nosso pensamento, então, hoje, ele se coloca à disposição dos bons amigos espirituais e pensemos na nossa condição íntima de sacrifício, abnegação, de devotamento em nome de Jesus. Porque somente desta forma alcançaremos a lei maior de amor. Não há outra. Olhemos o exemplo de perfeição, de espírito que é Jesus. O maior espírito que a gente possa ter ideia que já passou na Terra. Que a nossa capacidade consegue apreender. Seu caminho, espírito puro, bom, participando da comunidade espírita, um dos membros divinos da comunidade, da organização planetária, das organizações planetárias. Não se escusou em descer à terra, em caminhar pelos pedregulhos, pela poeira, pelo sol, pela chuva, não teve um travesseiro para amparo, nem a pedra. Ao ninho de serpente, ele não podia entrar, era delas. O covil dos lobos também não podia entrar. Então, para ele, bastava o céu estrelado. Hoje nos encontramos nas nossas habitações confortáveis. Temos o pão de cada dia. Temos amigos, temos parentes. Aproveitemos, meus irmãos, essa oportunidade ímpar.
porque não temos noção de como será a próxima. Angariemos amigos leais, mas para que angariemos, sejamos amigos leais. Sejamos nós. Não cobramos dos outros, não. Cobramos de nós. Sejamos amigos leais. Isso é a pureza. Um diamante só se torna diamante se ele passar pela aspereza e pela pressão, pelas altas pressões atmosféricas. Alto calor, alta pressão. Assim se forma um anjo. Assim se forma um anjo. Assim se forma um espírito puro. Mas no momento, busquemos servir a Jesus onde estivermos. Busquemos. Elevemos então o nosso pensamento a Deus, Pai, agradecidos pela oportunidade e conhecedores de que somos ínfima informação diante do grande todo. Nós somos pequenina letra dentro do livro universal. Diríamos nós que nem letra, um acento gráfico, talvez que dirá um ponto. Tal a nossa incapacidade ainda de amar como amou Jesus, como amou Pedro, como amou Dr. Bezerra de Menezes, Chico, Emmanuel, Joana de Ângeles. Poderíamos decifrar tantos amigos de Jesus. Nós queremos que Jesus seja nosso amigo. Mas devemos ser amigos de Jesus nas pessoas dos próximos que nós encontrarmos. Que nos felicite o coração a oportunidade de aprendermos. E se a dor nos tocar, não reclamemos, agradeçamos. É a oportunidade bendita do burilamento. Aos amigos que se encontram na dor agora, nos hospitais, nos nosocômios, nos hospícios, premidos pela falta de amor, que uma fagulha de nosso pensamento possa ser levada pelos amigos espirituais, a fim de que lá chegando, dê um alento a este companheiro, onde quer que ele esteja. Em nome de Jesus, nós vos pedimos, Senhor, permissão para encerrar o estudo de hoje. E que a cada irmão presente em seus lares possam os benefícios fluídicos do amor, da espiritualidade maior, rogar e descer a cada um, iluminando, acalmando, orientando. Que a tua paz seja hoje e sempre, graças a Deus. Meus amigos, um excelente domingo a todos, uma excelente semana, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo envolva a todos e que os nossos amigos espirituais possam fazer chegar às nossas consciências o necessário para que a gente possa seguir a tarefa. Que a paz seja a todos, hoje e sempre, graças a Deus.